pela presença de cada uma. Nós temos algumas pessoas novas aqui hoje. Adri, assim, né? Nova, né, Adri? Adriana, aí tem as menininhas. Eu queria que, se pudesse, em cada mesa, pudesse falar o nome, só para a gente saber quem é, né? Começa aqui, Adri, com você. Eu sou a Adriana, sempre... você também é? Então tá, me chorar. Posso falar? Então, É uma alegria a gente ter vocês aqui com a gente. As que já são de casa, sejam bem-vindas novamente. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse ano com a sua palavra mais e mais para perto dele, através desses estudos que a gente tem feito dessas mulheres, né? Hoje nós vamos estudar uma mulher também que vai trazer ensinos importantes para a nossa vida. E eu queria começar só com um versículo, que vai ser um versículo que vocês vão encontrar no estudo, de Salmos 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A minha versão fala nada me faltará, mas existe uma versão que fala de nada que me falta. Por quê? Porque Ele é o nosso tudo. Então nós não temos falta de nada. E nessa tarde nós não temos falta de nada, porque Ele está presente conosco, Ele é conosco. E Ele irá dirigir essa reunião para a glória dele. Vamos orar e daí nós vamos começar, tá bom? Pai querido, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor nos reúne novamente aqui. O Senhor prepara este momento para a tua glória. O Senhor usa a Larissa para o teu louvor. O Senhor trabalha nos nossos corações para que a gente receba essa palavra e ela seja transformada em rema, verdade, vida dentro das nossas vidas. Abençoa, Senhor. Abençoa este momento. E que o teu nome seja glorificado através de cada uma, da menor até a maior. E tudo que seja feito aqui, seja para glorificar ao Senhor. E o Senhor seja agradado, louvado, exaltado. Que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Nós te louvamos e bendizemos por essa mulher que o Senhor vai usar para falar conosco nesta tarde. Para a tua honra e glória que nós nos colocamos diante de ti aqui neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Que delícia, né? Parece que não chegava nunca esse primeiro encontro esse ano, né? Que gostoso estar aqui com nós todas renovadas e a renovação das pessoas que o Senhor trouxe, né? Que estão aqui pela primeira vez. Que alegria para nós. E nós temos outras novidades também, ó que legal. Tô de óculos, obrigada. Mas eu não vou nem correr o risco de não ir de óculos, né? Porque uma hora funciona, outra hora não, então não vamos arriscar. Mas é uma bênção mesmo. Vou organizar aqui rapidinho. E muito feliz de estar com vocês. E estudar mais uma personagem que, como a gente tem visto, ao longo dos 4 anos, gente, já foram 4 anos, esse é o 5º ano que a gente segue. Não parece que é tanto, né? Quanto aprendizado. E todas elas, a gente começa a estudar, aprende com essa história, com a história delas e vê que, na verdade, o que a Bíblia queria mostrar era o Senhor Jesus, né? E Deus também. Então, vamos seguir. A gente não vai ter como ler todo o trecho da personagem Agar, mas foi solicitado, né? E a gente, no decorrer, vai dando uma pincelada na história, tá? Bom, Agar, ela era a escrava de Sara e de Abraão, e ela não teve opção, ela era egípcia, né? Ela não teve opção, mas ela foi obrigada a seguir Abraão e sua família. Então, de quando isso aqui? Quando Abraão teve aquela fome na terra e Abraão foi para o Egito, foi um erro da parte dele. Ele não poderia ter ido, assim como o marido de Noemi também, que a gente estudou, não poderia ter ido, né? Ele foi e aí depois acontece tudo lá, ele mente que Sara é irmã dele, tudo aquilo, e pior, traz a escrava de lá, uma escrava egípcia. Então ele traz aquela evidência de uma coisa que ele fez fora da vontade do Senhor. E uma escrava, ela era tida como uma propriedade, e o dono poderia fazer o que quisesse com ela, serviço, tudo, né? E como o coração do homem é mau, Deus sabia que nem os filhos dele talvez tratariam bem os escravos, né? Por isso ele criou leis protegendo.
mas ele permitiu que as donas das escravas as usassem como uma barriga de aluguel. Então, quando elas não conseguiam engravidar, aí elas colocavam a escrava no lugar delas e geravam filhos dessa forma. Contudo, esses filhos eram considerados filhos naturais do casal. A escrava só era usada para ter o bebê e passava para eles, né? Eles eram filhos considerados naturais e herdeiros legais da família que era proprietária da escrava. E foi bem isso que Sara, na carnalidade dela, que ela foi ajudar o Senhor, né? Para aquele descendente chegar mais rápido, ela obrigou Agar a ter um filho com Abraão. Então, nesse aspecto, Agar de fato era vulnerável, ela não tinha muita escolha para fazer, não. Mas tem algo que ela poderia ter feito e não fez, que foi cuidar da atitude dela, né? Que a gente vai ver no decorrer da história. Mas Deus permitiu que ela colhesse as consequências da irreverência dela para cumprir os seus propósitos e para se revelar para Agar também, né? Então aí a gente vê a misericórdia do Senhor. Então, além de vulnerável, ela era um pouco tola também. Olha, ser escrava e ainda obrigada a ter um filho com o senhor da família era de fato muito ruim. Mas poderia cooperar para o bem da escrava, como Romanos 8:28 diz. Porque uma criança, ela mudava o status da escrava. A escrava era tratada de uma forma diferente ali, porque ela era mãe daquele filho que foi dado para a família. Só que Agar não soube aproveitar bem a situação e quando engravidou, ela agiu carnalmente, com orgulho e arrogância. Foi o primeiro erro dela. Ela afrontou a Sarai, a dona dela. E essa fica tão irada que Agar se enche de medo. Pensa a ira de Sara para Agar ficar com medo e sair grávida para o deserto. A mulher deve ter ficado muito brava, né, gente? Porque você grávida não vai correr para um deserto, pois ela correu. Então, ela de tanto medo que ela sentiu. Tendo sido provavelmente trazida do Egito, nós não sabemos se ela servia algum deus, mas de fato é que o Deus verdadeiro ela não conhecia, né? Ela não servia o Deus dos seus senhores, né? Mas na primeira vez que ela é expulsa da tribo para o deserto, ela tem uma experiência com Deus que ela ouvia falar ali, né? Da família. Ela conviveu com uma família falha, mas temente ao Senhor. E adquiriu alguma noção desse Deus, porque é para ele que ela clama. E aí o anjo do Senhor vai de encontro a ela. Junto a uma fonte de água, manda se humilhar, voltar para a tribo, voltar lá para junto de Sara, e revela que tinha grandes planos para a descendência dela. Que coisa maravilhosa, né? E Agar teve uma experiência com o Senhor, pois ela diz: Tu és o Deus que me vê, não olhei eu também para aquele que me vê? Então a gente consegue perceber que ela vislumbrou alguma coisa do Senhor ali, né? Que tremendo. Então ela poderia agora voltar para casa, se relacionar com esse Deus que a resgatou ali do deserto, né? Ter a oportunidade de ser cuidada também, porque ela ia ter o filho, seria tudo muito legal. E inclusive ela colocaria o nome no filho de Ismael, que é Deus que ouve. Então ficou ali um sinal da lembrança dela daquela experiência, né? Nome que sempre a lembraria que o Senhor a socorreu no deserto. Mas 13 anos depois, nós vemos que o coração ressentido de Agar é exposto na vida do filho dela. Infelizmente, ela não aproveitou a situação favorável que tinha, não se apegou totalmente, a gente não pode dizer se de alguma forma se apegou, mas não se apegou totalmente com esse Deus que havia ouvido a sua aflição e lhe dado uma nova fé e restaurado o lugar dela naquela tribo, né, como mãe de Ismael. Agora esse menino está com cerca de 13 anos, e o que ele faz? Ele zomba da celebração que aconteceu na família, do desmame do irmãozinho Isaac que tinha nascido. Então, nessas alturas, Sara já tinha tido o filho dela com Abraão, foram fazer lá a cerimônia, a celebração do desmame, e o menino, já mocinho, zomba. E ele não ia fazer isso se a mãe não permitisse ou se não aprendesse com ela mesmo, né? Fala a verdade, se você vê um filho dele fazer uma coisa dessa, você corrige. Ele não foi corrigir, talvez foi até encorajado, né? Então, assim, foi com ela que ele aprendeu a desprezar os seus senhores, né? A mãe, a Agar, não ensinou a Ismael a ser submisso e respeitou essa situação que eles se encontravam. E Sarai, que aqui agora tem o nome mudado para Sara, não tinha também ainda o coração totalmente mudado e age na carne novamente. Ela faz com que o antigo Abrão, que agora é Abraão, expulse a mãe e o filho do meio deles, mesmo sendo filho dele. Abraão se entristece,
porque tinha essa pegada com aquele menino, né? Foram 13 anos de convivência, ou um pouquinho mais talvez. Mas Deus o consola e orienta a fazê-lo, pois era parte do seu plano e ele cuidaria dos dois, de Agar e de Ismael. Agar se encontra novamente no deserto, desta vez só com um pouco de pão e água, sem nenhuma fonte por perto. Na primeira vez tinha uma fonte, né? Essa provisão acaba logo e eles chegam à beira da morte. Ela coloca o filho embaixo de uma árvore para não vê-lo morrer, sai de perto, chora e clama a Deus. O seu filho ali também clama a Deus, e o anjo escuta e responde do céu a Agar. Ele escuta o filho, fala o texto, dizendo para ela não temer. E é muito interessante que dessa vez o anjo não responde a Agar, ele fala que eu ouvi o clamor do teu filho. Então agora não é por você, porque você não entendeu muito da primeira vez, mas eu estou ouvindo o teu filho agora. E mais uma vez, uma coisa maravilhosa acontece. Deus abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água, né? Teve os olhos abertos na segunda experiência, a gente pode dizer. Quanto amor e longanimidade do Senhor. Ele provê para outras necessidades de Agar e Ismael também, porque o texto diz que o menino cresceu, habitou no deserto, foi flecheiro, ou caçador, casou-se com a mulher do Egito, tal como a mãe, né? Então provavelmente eles voltaram ali para perto. A grande lição desse texto é que, apesar da carnalidade de todos os envolvidos, Abraão, Sara, Agar e o próprio Ismael, Deus cumpriu o seu propósito de seguir com a descendência de Isaac e tirar de cena o irmão mais velho, que foi fruto de uma obra de Sara e não do Senhor, né? Deus não aceita, irmãs, nada que seja feito por mãos de homem que parta da vontade do homem, né? E mesmo tendo sido afrontado por eles, ele cuida e provê de todos. Agar não teve uma experiência verdadeira com o Senhor, nem pôde receber sua provisão, até que os olhos dela fossem abertos. E isso aconteceu na segunda vez do deserto. 2 vezes tem que ir para o deserto, onde no meio do nada, Deus foi tudo para Agar. E nós, irmãs? Qual tem sido nossa postura nos desertos que o Senhor tem permitido na nossa vida? Os propósitos do Senhor têm se cumprido na nossa vida, nessas situações? Quais são esses propósitos? Nós temos buscado? Então aqui agora a gente vai falar desse ambiente onde Agar foi tratada, tá? O deserto. Abrão morava no deserto e o povo vagou 40 anos por ele depois, né? O próprio Jesus foi levado para lá por 40 dias. Então, e todas nós podemos testemunhar das fases de deserto na nossa vida. Fica claro então que esse é um dos lugares preferidos de Deus para tratar os seus filhos, não é? E que lugar, né? Deuteronômio 8:2 e o 11:16 ilustra isso muito bem. Fala assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração. E outra versão fala assim: para revelar o que estava no teu coração. Está aqui um dos propósitos do Senhor para nos levar no deserto. Revelar aquilo que de fato está naquela camada mais funda ali, né? Que no dia a dia, nas circunstâncias normais, ela não aparece. E ele continua dizendo assim: e se guardarias os seus mandamentos ou não. Então assim, para revelar então, o que está no teu coração, para ver se você guarda os meus mandamentos. E ele continua: guarda-te, cuide, para que não te esqueças do Senhor teu Deus. Então olha, irmãs, nós podemos nos esquecer de Deus no meio de um deserto. Ele pode nos levar a apostatar da fé se a gente não tiver a atitude certa. Deixando de guardar seus mandamentos e seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno. Aí ele fala assim: para que não suceda que, havendo tu comido ou fores farto, havendo edificado boas casas e habitando-as, tiver aumentado seus gados, seus rebanhos, acrescentar a prata e ouro, se multiplicar o que vocês têm, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus. Então essa é uma das coisas que o Senhor trata na nossa vida. Quando as coisas estão sendo muito favoráveis para nós, ele fala assim: ó, eu estou vendo que teu coração está correndo risco de você dizer que foi pela tua força, pelo teu desempenho, pelo teu esforço. O Senhor fala: então vem aqui no deserto um pouquinho comigo. Né? Para que não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto.
né? De serpentes ardentes, escorpiões, terra seca, onde não havia água. Te tirou água para ti da rocha pederneira. Nós vamos ver essa rocha pederneira daqui a pouco. Que no deserto te sustentou com maná. Olha só, se a gente tiver um coração dependente do Senhor num deserto, Ele nos sustenta com o maná dele. Que os teus pais não conheceram. Mas esse deserto é para quê? Para te humilhar, te provar e no fim te fazer bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, até um deserto, se nós tivermos a atitude correta. Mas não foi isso que aconteceu com Agar. Ela se humilhou, foi provada e no final, no segundo deserto, Deus fez bem para ela e o filho. Agora, quanto ao povo escolhido, nós sabemos que eles não precisariam ter ficado 40 anos no deserto, né? Muitos irmãos falam que ali a travessia duraria 40 dias, não 40 anos, né? Pensa no povo teimoso, né? Difícil, mas qual que é a notícia ruim? Nós também somos iguais a ele. Então, às vezes, alguns desertos da nossa vida vão levar mais tempo do que talvez fosse necessário, por causa da nossa obstinação, né? Agora, independente da teimosia de seus filhos, os propósitos de Deus continuam firmados em sua vontade e se realizarão, independentemente de quantos desertos sejam necessários para isso. Que a gente não precisa passar mais que 2, né? Igual Agar, né? No caso de Agar, era para que seus olhos fossem abertos. No caso do povo, não era chegar na terra prometida, era confiar e depender totalmente de Deus na jornada. Era a jornada, que o povo não entendia que era ali, não era a terra prometida, né? A terra prometida era um bônus secundário, as riquezas, a casa, o gado, o trator, era a generosidade do Senhor. Ele queria trabalhar no coração deles na jornada. Deus os manteve no deserto todos aqueles anos, para eles não dizerem quando chegassem lá: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder, né? Então, mantê-los humildes. E no versículo 5 desse mesmo capítulo de Deuteronômio, diz que: como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Parece forte, né, gente? Deus castiga, né? Só que castigar aqui é o mesmo que disciplinar. Então não é que Deus te castiga porque Ele é um Deus irado, um Deus... Nós também não conhecemos o suficiente do Senhor para saber que não é isso. É porque Ele quer te disciplinar, para que quando você chegar na promessa, na terra prometida, onde for, você vai estar com o coração correto, né? A disciplina do Senhor na nossa vida é fruto do amor dele por nós. Pior do que Agar foi o povo escolhido, que já estava no deserto e continuou se debatendo contra a vontade do Senhor. Em Números 14:11, Deus diz a Moisés: até quando me provocará esse povo? Olha, gente, eles deixavam Deus nesse ponto de irritação. E pior ainda do que Agar, do que o povo, somos nós, que conhecemos toda a história deles, que está registrada na nossa vida, que a gente ouve há tanto tempo, e agimos da mesma forma, né? Por isso que nós precisamos ser levadas a desertos disciplinares, desertos de amor do Senhor. Porque nós provocamos o Senhor, não crendo nele, apesar de já termos visto ele tirar a água da pedra mais dura que existe. Assim como Agar, nos esquecemos que Deus já nos ouviu antes, né? Essa pedra mais dura que existe é essa pedra pederneira. É aquela pedra que quando você vê, ela chega a refletir luz de tão lisinha que ela é, lisinha, gostosa de tocar. Ela não é porosa. Então, como que tira água de uma coisa dessa? Que não tem poro, que não tem furinho, né? O Senhor faz isso. Ele é um Deus de milagres, né? Que age assim numa situação difícil. Então, ela é aquela rocha mais dura que existe, né? Mais fechada. E, então, assim, somos levados a esse deserto de amor, de disciplina. E como que é no deserto, enquanto nós estamos lá? Falando em deserto, nós sabemos que o salmo mais conhecido do deserto, escrito por Davi, é o 23, né? Que foi um pastor escrevendo sobre atravessar no deserto. Mas aqui, Davi, ele não escreve como pastor. Ele escreve na perspectiva de uma ovelha. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, como pastor, e como ovelha, ele tem clareza também de que foi o próprio pastor que o conduziu para aquele deserto. Nós sabemos que Davi teve alguns perrengues bem sérios, né, gente?
O filho dele querendo matar, coisa básica, né? Fala a verdade. O outro deserto de Zif, que ele se escondeu. A vida de Davi não foi só de palácios, né? E Deus o manteve lá cerca de 7, 8 anos, também fugindo de Saul. E depois mais uns 7 para poder reinar, que ele ficou escondido numa cidade lá. Quase 14, 16 anos ao todo aí, sendo rei. Ele já tinha sido ungido rei por Samuel, um rei num deserto. Olha o que Deus faz, né? E o Salmo 23 começa com verdes pastos e águas tranquilas. E ele termina na casa de Deus. Olha que interessante. Começa lá nos verdes pastos, nas águas tranquilas e vai lá para a casa de Deus. Mas no meio desse caminho ele passa por onde? Vale da sombra da morte. Que chato, né? Podia cortar a volta e ter um caminho bom, né? E nós temos a tendência de olhar para as situações difíceis da nossa vida como se elas se jogassem na nossa frente. É como se Davi estivesse andando e aquele vale se abrisse ali na frente dele, né? Apesar de que tem algumas pessoas que se jogam nas situações difíceis, ao contrário, né? Pra gente ver falando, não dá para entender. Mas muitas vezes a gente fala assim, gente, eu estava quieta aqui, tranquilo, como que essa situação não veio acontecer, né? Que o Senhor permite que aconteça. Independente de como for, nós temos que nos lembrar que Deus está no controle de tudo e de todos. E Ele permite e usa tanto circunstâncias como as nossas inclinações pecaminosas naturais para nos conduzir ao deserto e nos disciplinar lá. Afinal, seremos aperfeiçoadas, que é sendo tornadas perfeitas, até o retorno desse nosso pastor, né? Até quando ele vier buscar as suas ovelhas. Então, as disciplinas dele vão continuar. Só então é que passaremos diretamente dos verdes pastos para a casa de Deus sem a sombra da morte nos sediando. Só quando o Senhor voltar, né? Vamos ver então o que Davi relatou da experiência de ovelha nesse salmo. Eu vou ler rapidinho, tá? Para as mais novinhas lembrarem. Diz assim o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, me rodearão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o Salmo 23. No primeiro salmo desse trecho fala assim: o Senhor é meu... Deixa eu só verificar uma coisa aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O original diz: não tenho necessidade de nada. Ou como o Carlô falou, de nada tenho falta. Nada me faltará, de nada tenho falta, não tenho necessidade de nada. Pois o pastor é generoso e dá vida em abundância. O Salmo 37, 25 diz: nunca vi um justo desamparado, nem os filhos de Deus mendigando pão. Olha aí, gente. No deserto, você não vai ser desamparado pelo Senhor se você não se virar contra Ele, né? As costas para Ele. Você não vai mendigar pão nem no deserto. Nós não temos tudo o que queremos, né? Principalmente nós mulheres, né? Que queremos muitas coisas. Mas nós temos tudo o que precisamos. E as ovelhas, minhas irmãs, elas são muito bobinhas. Acho que vocês já ouviram relatos, né, das ovelhas. Um pastor da Escócia, disse que elas fazem coisas bem idiotas. É a fala dele, tá? Não é a minha, não. Elas fazem coisas bem idiotas e que ele já viu ovelha até em cima de árvore. Ele foi pastor por quase 10 anos. Ele viu ovelha até em cima de árvore. Né? Elas se atolam no barro, viram de perna para cima e não conseguem se desvirar. Comem trevo, que é aquele trevo de 4 folhas que é tóxico para elas. E ainda assim, na Escócia, na terra do trevo e das ovelhas, existe 7 milhões de ovelhas. E sabe quantos milhões de pessoas? 4 milhões e meio. Tem mais ovelha do que gente na Escócia, gente. Como que esses rebanhos podem ter prosperado tanto na Escócia? É porque lá é terra de pastores. Eles são pastores.
né? E se o pastor escocês cuida bem do seu rebanho, porque ele descreve esse pastor, como era o pasto dele, como era a rotina das ovelhas, é bem legal. E eu esqueci o livro que eu falei que ia trazer para mostrar, tá? Mas a Carol manda depois lá. Peguei na mão e não fiz na bolsa. Se o pastor escocês cuida bem do seu rebanho, imagina o pastor que deu a vida por nós, né? O pastor que cuidou de Agar, que cuidou de Davi no deserto, né? Ele não fará muito mais ainda por nossas ovelhinhas, ou tanto quanto, né? O Salmo 103 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, pois nós não fizemos a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto, ovelhas do seu rebanho. O Senhor fala que nós somos ovelhas dele em mais de um lugar. Ele não vai deixar faltar o pão para nós, nem do deserto. E aí o Salmo 2 fala assim: deitar-me faz em verdes pastos. Quando a gente pensa isso, eu não sei vocês, mas eu pensava nisso aqui, ó. Verdes pastos, as ovelhinhas, né? Verdes pastos das ovelhinhas aqui, olha que fartura, gente, elas bem tranquilinhas ali, né? Então, são esses verdes pastos que Davi escreveu, né? E o pastor, ele tem que ter calma e paciência para levar o rebanho para o pasto. Só que tem um detalhe, o pasto lá é assim. Isso aqui é um pasto de onde Davi está. Esse pasto aqui é na Escócia nos dias de hoje. Como é que fala sonho e realidade? Como é que fala lá? Expectativa. Expectativa e realidade. Ó. Expectativa da gente, Salmo 23, realidade, Salmo 23, tá? É esse pasto aqui, ó. Ele tem que achar os tufos de grama para a ovelha chegar até lá, tá? E vocês viram que não é plano, é cheio de altos e baixos. Então elas dependem, as ovelhas lá na região bíblica, na região de Davi, elas dependem desse pastor. Elas dependem totalmente, elas nunca vão conseguir. Imagina uma ovelha sozinha enrolando isso aqui, ela deve abaixo, gente. Do jeito que elas são bobinhas, né? E elas não vão conseguir achar. Elas morreriam, né? E o Senhor faz isso conosco também. Ele nos alimenta de pouquinho, os pombos aqui nos alimentam um pouquinho mais, né? Vai nos tirando gradualmente do leitinho, nos dando uma carne, uma substância espiritual maior, porque senão nós morremos na fé, se nós somos deixadas por nós mesmos, né? Só que para isso acontecer, irmãs, nós temos que seguir esse pastor. Nós temos que seguir esse pastor, mesmo que o terreno seja difícil assim, tá? E aí ele fala assim, ó, seguindo: guia-me mansamente a águas tranquilas. Mansamente, águas tranquilas. Mesma coisa com a água. Onde elas têm que atravessar para chegar na água. E isso daqui depois que começa a chuva, que é no inverno, tá? Porque no verão isso aqui é seco. Aí eles têm que andar muito mais. Mas olha que os terrenos que elas têm que atravessar. Super manso. Super manso, super tranquilo. Não tem raposa, lobo, não tem nada aqui atrás escondido. Nada disso, né? Já chegar nesse tantinho de águas para um tantão de ovelha, tá? O caminho do deserto não é em linha reta, igual a gente pensa, né? Ah, daqui essa graminha, aqui atrás da colininha baixinha vai ter um riachozinho. Não vai, não é isso. É depois de todo esse sobe e desce de montanha, seco, pedregulhoso. Não sei se existe essa palavra, mas vocês me entenderam. E o pastor leva elas para cá, que são os oásis, que a gente sabe que existe no meio do deserto, né? E não são fáceis de encontrar. Uma ovelha que está do lado de cá dessa montanha de pedra, ela vai saber que tem um oásis ali do lado? Não sabe, gente. A gente é ignorante também. Nós somos ovelhas na essência da natureza, da descrição delas. Então o Senhor nos conduz para essas águas, né? E ele fala assim também no 3: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Como a gente viu, o caminho no deserto não é uma linha reta, cheio de altos e baixos, montanhas e vales. Por isso o termo veredas da justiça significa, no original, ele dá a seguinte ideia: um caminho que circunda a montanha. Vocês estão vendo que é cheio de caminhozinho aqui? Que é cheio de assim? Você imagina se uma ovelha chega até aqui em cima
E o pastor fala, a água está lá embaixo. Ela é muito boba, como a gente vê, ela vai se jogar aqui. Então o que o pastor tem que fazer? Vir aqui, contornar, vir aqui, contornar, ficar contornando a montanha aqui, ó, até chegar lá. Olha a paciência, gente. Tem que conduzir, aí eu vi vídeo na internet isso aqui, eles conduzindo por esses caminhos. Aí com o tempo elas aprendem, ó, as que são mais ensináveis, aprendem e já vão contornando por essas trilhas, que são isso aqui, ó, que fazem essas marcas na montanha. Olha só a função do pastor e a dificuldade para as ovelhas. Por isso, no original, a palavra justiça, que é usada aqui, né, veredas da justiça, caminhos de justiça, que é esse caminho que circunda a montanha, ele significa um caminho certo ou um caminho bom. Então no original fica assim, guia-me pelo caminho bom, guia-me pelo caminho justo, o caminho certo, que é esse aqui, né? Me conduz por caminhos justos, certos, seguros e bons. Seria essa a descrição completa. Então, seria coincidência Romanos 12, 2 dizer a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável? Não. Porque lá no Salmo 23, Davi já falou que ele me guia por caminhos que são justos, certos, seguros e bons. Gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Ela se explica e ela se completa. Então, a vontade de Deus realmente ela é boa, perfeita e agradável. Mas tem um detalhe. E esse detalhe demorou para eu perceber, eu não sei vocês. Agora tem aquele negócio no Instagram assim, quantos anos demorou para você aprender isso aqui e tal. Vocês já viram? O meu é tudo para cima de 45, tudo. É tudo para cima de 45, né? E essa daqui também não faz muito tempo não. O foco, bem no meio do Salmo 23, fala assim, que o Senhor Jesus faz tudo isso. Guia-me por águas tranquilas, refrigera minha alma, faz-me deitar em verdes pastos. Por quê? Por quem? Por amor do seu nome. Irmãs, o Senhor não tem como foco principal, e isso foi isso que eu descobri, a minha pessoa. Ele faz tudo isso no deserto por amor ao seu nome, pelo testemunho do Deus maravilhoso que Ele é, que não deixa faltar pão na mesa do filho dele, de um justo, no deserto, né? A Bíblia não gira em torno do ego humano, não gira em torno de ninguém, nem dos humanos que são filhos dele. A Bíblia é cristocêntrica, né? Ela sempre vai apontar para Cristo. Da mesma forma, a vontade dele, ela não é boa e perfeita e agradável para mim, porque muitas vezes é difícil a gente entender a vontade do Senhor, não é? Não dá para a gente chegar aqui, não, Deus é boa, perfeita e agradável, aí morre alguém próximo a você, uma doença, uma situação, né? Todas nós aqui teríamos testemunhos assim para contar. Mas todas as pessoas que passaram por isso, com a atitude certa, elas chegaram no final com um ganho e falaram, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E redundou em honra e glória essa situação aqui de deserto para o nome dele, não é? Sim, o Senhor nos dá muito mais abundantemente do que nós pedimos ou pensamos, que é Efésios 3:20. Mas para que os ímpios vejam o Deus amoroso e o Pai generoso que Ele é, para que a sua graça e misericórdia sobre nós os atraiam esses que nos cercam para o seu Filho, Ele permite essas coisas, porque é por dele, por ele, para ele são todas as coisas, não são para nós, não são para nós. Nós somos o alvo do amor do Senhor, sim, tanto que Ele mandou o Filho dele, mas em última instância é para revelar o caráter dele e não trazer o foco para nós, né? E continuando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que versículo a gente não quer nem pensar, né? Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meninas, as ovelhas, elas não são conhecidas pela coragem delas, elas são conhecidas pela fofura só. Elas são bem medrosas e facilmente saem correndo assustadas, se perdem e se machucam. Por serem curiosas, elas caem nas fendas. Elas não seguem aqui, ó. Elas às vezes se desviam, as mais teimosinhas, e aí se é um lugar que está chegando perto da água e tem fenda, tem aqueles buracos, elas caem ali, né? E também são cercadas por lobos, raposas, e elas que ficam ao redor buscando devorá-las. Só que o bom pastor que dá vida por elas, as tira do aprisco, chamando cada uma pelo nome. Né? Vocês lembram o desafio que a gente fez do Senhor, que Ele é o pastor?
Então, você trouxe uma ilustração, lembra, Lu? O pastor sentado bem na porta do aprisco, as ovelhas para dentro e os lobos para fora. Para os lobos passarem para o aprisco, que é o canil das ovelhas, curral. Assim, o curral das ovelhas, assim, onde guarda as ovelhas, tem que passar pelo pastor, ele dá a vida, ele não dorme, né? Aqueles daquela época, né? Tem que passar por ele para pegar, né? E ele conhece cada uma pelo nome, né? E aí o que ele faz quando elas caem? Olha aqui, meninas, o cajado e a vara, ó, esse aqui é o cajado, vai lá, pega as ovelhinhas lá do fundo, sobe elas, ou se elas estão assim, tá todo mundo indo aqui, elas começam aqui, ele já traz pra cá, né? Ou pega o outro lado do cajado e afasta, né? Afasta o lobo, ó. Disciplina o lobo. Oi? Disciplina o lobo. Disciplina o lobo, exatamente, né? Cadê o título aqui? Então, a vara era um tipo de taco de beisebol usado, né? Que é esse daqui, esse que é tipo um pau de madeira, alguma coisa assim, usada como uma arma contra as feras. E o cajado, que é esse que tem esse ganchinho por baixo, né? Tirava a ovelha de algum lugar de difícil acesso e puxava de volta para o rebanho. Que conforto saber que o meu pastor vai à minha frente nesse vale tenebroso, né? E é capaz de vencer qualquer inimigo que cruze o meu caminho, né? Que segurança saber que ele me leva ao deserto, mas segue à minha frente dele, né? E aqui está uma figura, ó. O pastor com as ovelhas, tá? Com o cajado ali em mãos, ó. Porque é um pastor que não dorme, né? Tem aquela referência bíblica, né? Que ele não dorme nem cochila, né? Tá cuidando das ovelhinhas dele. Aí fala assim: preparas uma mesa para mim perante os meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Quanta coisa com abundância no deserto, né? Um deserto com Deus é diferenciado. Parece que chegaram ao final do deserto e que haviam banquetes aguardando. Uma mesa posta no deserto. Ó, gente, que linda a mesa que eu imaginei. Sabe daqueles banquetes quando você vai para Dubai? Eu nunca fui, mas dizem que é assim, tá? Quando você vai para Dubai, eu nunca fui, mas já ouvi dizer que é assim, tá? Ó, chegou no final do deserto. Tá plano de novo. Tem uma mesa linda e posta, maravilhosa. Não é assim, vocês sabem. Esperando, né, uma mesa muito mais maravilhosa, porque é com alimento espiritual, né? Perante os inimigos. Esses inimigos que Davi se refere, pode ser aqueles que ele capturou das guerras, que tinham que ficar presos olhando eles lá, comendo ele, mais os 400 ou 600 dele lá, que andavam com ele. Ou podem ser até os inimigos que o perseguiam, né? Saul, Absalão, tantos outros lá. Mas espiritualmente falando, é o banquete espiritual que o Senhor derrama sobre aqueles que vencem, né? Que vencem meio às situações difíceis. Pode ser aquela satisfação, aquele contentamento que sentimos quando nós vemos o ganho espiritual obtido quando nós saímos do deserto, quando nós temos a vitória. Uma circunstância difícil que cooperou para o nosso bem. Davi experimentou isso tanto física quanto espiritualmente. Ele viveu isso literalmente e espiritualmente, né? E além disso, o texto diz que o Senhor nos honra, né? Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Porque isso é traduzido como me honrarás na versão King James. Então, fala assim, ó. Preparas uma mesa perante os meus inimigos e me honra. Só que aí eles explicaram que esse me honra é unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, né? Esse era o tratamento dado aos convidados de honra. Temos muitas passagens na Bíblia que falam sobre a unção com óleo, que tem o sentido de abençoar e mostrar a alegria do dono da casa receber um convidado ali. Era um hábito cultural muito importante. Inclusive, quando a mulher pecadora unge os pés de Jesus e o fariseu Simão a repreende, Jesus fala o quê? Entrei na tua casa e não me ungiste a minha cabeça com óleo. Então isso era muito importante. Era uma forma de honra, né? O fariseu desprezou o convidado de honra e a mulher pecadora, com gratidão por ter sido perdoada por ele, o unge. E outra coisa, um convidado de honra não ficava com o cálice vazio. Lembram que o primeiro milagre de Jesus foi no casamento, onde acabou o vinho? O cálice dos convidados não ficava vazio, gente. Isso era um problema seríssimo, seríssimo naquele contexto.
eles não podiam ficar sem essa bebida, que na alegria significa o vinho significa alegria, né? E o cálice que transborda significa uma alegria sem fim, que nós só temos em quem? No nosso pastor, né? Então, o nosso cálice, mesmo no deserto, com Jesus vai transbordar, tá? E no contexto das ovelhas, meninas, o pastor chegava no aprisco no final do dia, olhava uma por uma se elas estavam machucadas, se fosse o caso, eles colocariam óleo nas feridinhas. Por isso que também fala que unge minha cabeça com óleo. Aquele óleozinho, ele espantava as moscas, que a mosca, ela botava o vinho de larva, né, de berne, nas ovelhas, sei tudo de ovelha, gente, das ovelhinhas. E, então, era outro cuidado que o pastor tinha, né? E quantas vezes o nosso pastor tem que ficar assim na nossa cabeça, tirando, né, os pensamentos, as dúvidas, a falta de fé, as mosquinhas, né? Aí vai lá, derrama da alegria dele, da unção dele e restaura o nosso ânimo, né? E para aqui os 6 agora. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Como que uma pessoa do deserto fala, né, que a bondade e a misericórdia vai me seguir para sempre, né? Mas Davi falava porque ele estava perante o pastor dele, ele conhecia o pastor dele. Agora ele fala assim, que a bondade e a misericórdia me seguirão. Se alguém está me seguindo aqui, a pessoa está um pouco atrás de mim, não está? Ela não está, às vezes, nem me alcançando, né? E aqui, no original, a felicidade e a misericórdia, elas alcançam a pessoa, elas cercam a pessoa todos os dias. Então eu posso estar no deserto, se eu tiver a atitude correta diante do meu pastor, a bondade e a misericórdia dele me alcançarão, me envolverão. Olha que consolo isso, que encorajamento, né? A felicidade e a misericórdia nos cercam, nos inundam, por sabermos que se mantivermos nossos olhos no pastor e não em nós mesmas ou nas circunstâncias, teremos ganho e vitória. Voltaremos para o aprisco no final do dia, onde seremos cuidadas e ficaremos em segurança. Aqui é a figura do aprisco, ó. Aqui o canil das ovelhas, menino. Ó o pastor onde ficava. Aqui, ó. Bem na porta. Né? E elas bem mansamente, comendo o pasto que ele preparou para elas. E esse livro que eu estava lendo, esse pastor escocês, ele fala o trabalho, porque quem trabalha com ovelha, trabalha com pasto também. Porque o trabalho que ele tem com o pasto, às vezes, é maior para poder cuidar, para as ovelhas ficarem bem, do que o que ele tem com as próprias ovelhas. É muito trabalho. E é o trabalho que o Senhor tem com a gente, né? Pela graça e misericórdia dele. Ele é o pastor e é a porta. Ele é o pastor e ele é a porta. A gente viu os 2 estudos, né? Se alguém quiser, a Carol dá o endereço depois. Tá bom? Davi experimentou essa felicidade, essa misericórdia. O deserto para ele não foi maior do que seu pastor. E ele acabou conhecendo seu pastor melhor nesse deserto, assim como Agar. Por isso ele conclui dizendo, e eu estou concluindo também, tá, meninas? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. E no original significa assim, eu retornarei à casa do Senhor todos os dias, né? Por dias sem fim. E quem não quer retornar à casa do Senhor todos os dias, né? Um pastor desse, né? Que cuida tanto das suas ovelhas. Você não ia voltar para casa todo dia se soubesse do banquete, do cuidado com o óleozinho na tua cabeça. Você ia querer. E a gente sabe que é assim. Então, é totalmente ao nosso alcance, né? E agora o destino final. Deixa eu só mostrar rapidinho para vocês. Aqui é uma ilustração famosa, que eu esqueci de pegar o nome do pintor. Mas mostra tudo que eu falei. O terreno, como era difícil. A relva, como era pouca. Como tinha altos e baixos. O nome dessa obra pensando alto? O nome dessa obra é O Pastor Davi. Então foi um pintor famoso que eu esqueci o nome, eu esqueci de quem era, que depois vocês podem ver aqui como que era de fato lá, né? E aqui outra, gente, hoje é do dia de hoje, ó. Ó o buracão que tá o pastor com o rebanho naquela região. Não é um trabalho fácil. Olha só. Né? Então, era isso, é disso daqui que o Salmo 23 está se referindo. Eu vou deixar as ilustrações aqui para vocês verem depois, tá?
Davi se exilou no deserto por longos anos. Independentemente se pastava em verdes pastos ou se tinha cruzado o vale da sombra da morte, ele voltava para o aprisco como alguém que tinha sido levado pelo seu pastor a um oásis. Agar habitou no deserto depois que ela viu o Senhor. O final do deserto do Salmo 23 é o próprio Deus, que Davi revela no Salmo 27:4. Uma coisa pedi e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor. Era para isso que Davi voltava. Não era só para ser cuidado, não era só para ser alimentado, era para contemplar a formosura do Senhor. Davi não queria morar na casa do Senhor porque ele tinha sofrido no deserto. Ele conheceu melhor a Deus no deserto, assim como Agar. Por isso ele queria contemplar eternamente a formosura desse Deus que ele conheceu no deserto, mas agora é indo na sua casa. Tem um irmão que diz assim: nada menos do que Cristo pode satisfazê-lo. E quando você encontrar, nada mais poderá ser desejado. Olha que lindo, gente, vou repetir, tá? Nada menos do que Cristo pode satisfazê-lo. Satisfazer a cada um de nós. E quando você o encontrar, nada mais poderá ser desejado. A gente não vai querer outra coisa, no seu colo desse pastor, né? E será que é isso que nós temos aprendido nos desertos que passamos? Aí agora, para encerrar de verdade, que os Salmos 37, 3-7 nos encoraja a passarmos um próximo deserto na nossa vida por amor ao seu nome e não olhando para nós ou para as nossas circunstâncias, tá? Amém. O Salmo é o seguinte: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor, alegra-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do coração. Se o Senhor for a tua fonte primária de alegria, o resto tudo Ele vai te dar. Porque Ele não vai te dar outras coisas que vai roubar o lugar dele no teu coração. Tua alegria tem que ser Ele primeiro, depois as outras coisas. Ele te dá para isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Esse caminho aqui, ó. Entrega, cadê aquele cadê? Entrega esse caminho difícil, esse caminho que se você bobear você cai lá embaixo. Entrega esse caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Olha que lindo, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Você vai resplandecer o cuidado desse pastor na tua vida. Olha que coisa maravilhosa. E para terminar, descansa no Senhor e espera nele no deserto, porque fora dele é fácil, né? Amém? Amém.